Fala galera de Zascope, Leonardo Silva por aqui para mais um quadro Fé Inteligente, para pensarmos como aplicarmos teologia no nosso dia a dia e também como que as teologias que nós pensamos aqui mesmo sem gostarmos influência no nosso dia a dia. E hoje eu queria pensar com vocês um tema muito especial, um tema que tem queimado dentro do meu coração há um tempo, sobre o discipulado com Cristo Jesus. De que forma Cristo Jesus nos discipula? Abre comigo a sua Bíblia, Mateus capítulo 28, versículo 18. Mateus 28, 18. A Bíblia diz: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês, e eis que eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Você tem 3 dias de crente. Você já ouviu falar desse texto aqui? O texto da grande comissão, o texto do envio de Cristo. E qual que é a grande questão em torno desse texto? Se nós pudéssemos pegar essa perícope, ou esse trecho que nós estamos trabalhando aqui, nós podemos chamar esse trecho de um imperativo. Jesus está ordenando uma coisa aos seus discípulos: vão pelo mundo e preguem o Evangelho. E qual que é a grande questão da pregação do Evangelho na atualidade? Você já ouviu falar que só Jesus salva? Cristo é o Salvador? Só existe um caminho que nos leva ao Senhor? Cristo Jesus, o nosso Salvador, aquele que nos salva por meio da graça. Cristo Jesus salva e de fato Cristo Jesus salva. Mas eu percebo que uma característica da modernidade é fragmentar o Cristo. Vou repetir. Uma das características que a modernidade nos vende é a fragmentação do Cristo. Nós queremos os benefícios do Cristo que nos salva, mas não queremos a submissão do Cristo que governa. E aqui está o problema. Nós, por vezes, pegamos a palavra, pegamos o relacionamento com o Senhor em prol dos benefícios, mas fugimos da submissão que devemos a Ele também como Senhor, porque o mesmo Cristo que salva é o Cristo que nos governa. Então nós precisamos começar a ampliar a nossa perspectiva acerca do nosso relacionamento com Jesus. Precisamos enxergar, repito, que o mesmo Cristo que salva é o Cristo que nos governa. Esse é o nosso desafio como cristãos. O apóstolo Paulo vai falar algo em torno disso em Efésios capítulo 2, versículo 1. Abre comigo aí, Efésios capítulo 2, versículo 1. Ele fala o seguinte: Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da nossa carne e dos nossos pensamentos, e éramos por natureza, presta atenção, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Glória a Deus por esse texto. Esse texto de Efésios é incrível. Só que o que o apóstolo Paulo nos expõe aqui? O apóstolo Paulo nos traz aqui 2 tipos de vida. Primeiro, uma vida depravada, corrompida, onde nós estávamos mortos em nossos pecados e transgressões, ao qual nós andávamos segundo a inclinação da carne, dos nossos pensamentos, e éramos por natureza, essência, filhos da ira. Mas o apóstolo Paulo também fala que nós, estando mortos em nossas transgressões, Deus nos dá nova vida em Cristo Jesus, e pela graça dele nós fomos salvos. E qual que é a grande questão? Deixa eu te perguntar algo aqui e vamos ser sinceros. Você tem dificuldade para pecar? Vou perguntar de novo. Você tem dificuldade para pecar? É bem provável que não. Nós somos inclinados, e aí eu vou mudar a palavra, nós somos
viciados nas práticas que a carne nos propõe, porque éramos, por natureza, filhos da ira e o padrão que estava colocado dentro de nós era desobediência a Deus, assim como o nosso primeiro pai Adão. Então, por Adão ter sido desobediente, consequentemente, todos os filhos de Adão se tornaram desobedientes. Então, sabe, por natureza, nós temos uma tendência a cairmos no pecado, a irmos para o lado errado, a fazermos o que nós não deveríamos fazer. E qual que é o nosso desafio? Compreender que nós nascemos de novo e que o nosso discipulador não é mais o pecado. Gente, eu tenho um filho, Teófilo, de 1 ano e 9 meses. 1 ano e 9 meses, amo meu filho. É incrível a experiência da paternidade. Deixa eu te falar uma coisa. Vamos imaginar aqui, e você que tem um irmão mais novo, uma criança perto de você, vai entender o que eu tô falando. Quando você fala assim, ó, não mexe na tomada. Não mexe na tomada. Você pode brincar na casa inteira, só não mexe na tomada. Onde a criança vai? Na tomada. Por quê? Porque dentro dela, ela tem uma aptidão, um impulso voltado à desobediência, porque isso era parte do nosso DNA. E como a criança ainda não nasceu de novo, ela continua um filho de Adão, essa criança continua voltada à forma de se viver, sendo desobediente aos homens e a Deus. E aqui mora a grande questão. Isso deve gerar desespero dentro de nós, porque naturalmente, presta atenção, naturalmente nós somos levados a pecar. E nós entendemos que pecado entristece o coração de Deus. Se pecado entristece o coração de Deus e naturalmente eu sou levado a pecar, o que eu tenho que fazer, cara? O que eu faço, Léo? E eu queria mostrar para vocês o que nós precisamos fazer por meio de um exemplo. Eu lembro um dia, esse mesmo meu filho, Teófilo, quando ele completou 6 meses de idade, a criança então entra na introdução alimentar, né? Ela sai do mamar, só do leite materno, e começa então a consumir alimentos sólidos. E aí eu lembro um dia, eu tenho uma biblioteca em casa, aí eu lembro um dia que eu tava na biblioteca estudando e tal, e vendo assim, aí minha esposa, a Ellen, me chamou, Léo, vem aqui. Aí eu cheguei lá, eu chamo ela de nega, eu falei, oi nega. Ela falou, ó, Theo não quer comer. Aí eu falei, bom, né? O que eu vou fazer pra esse menino comer? Aí ele tinha cerca de 6, 7 meses. Aí a Ellen falou o seguinte, ó, senta do lado do Theo, que eu vou pegar a colher e vou colocar na sua boca e depois eu coloco na boca dele. Eu falei, uma boa ideia, né? Beleza. Aí eu queria que vocês imaginassem essa cena agora, nesse momento. Uma pausa no vídeo para vocês imaginarem junto comigo. Eu, um homem barbado, de 28 anos de idade, sentado ao lado de um bebê de 7 meses, aliás, meu filho, minha esposa, que também tem 29 anos de idade, eu tenho 28, ela tem 29, pegando uma colher de aviãozinho azul, cheio de comida, e vindo na boca do papai fazendo barulho. Imagina comigo essa cena. A Ellen vindo. Ó, papai. Aí o papai, eu, abri a boca. A Ellen colocava comida. Aí o Theo ficava olhando e achava incrível. A Ellen pegava a comida no prato e o Theo comia. A pergunta é, por que o Teófilo começou a comer? Por que o Theo começou a comer? E a resposta é simples. Porque ele começou a contemplar a obra que o pai dele estava fazendo. Você quer ter uma vida longe do pecado? Contemple por meio das Escrituras, movido pelo Espírito Santo, por meio da fé que Ele nos deu, as obras de Deus realizadas em Cristo Jesus, para que nós sejamos discipulados por Cristo, a não mais sermos servos do pecado, voltados à desobediência, mas agora servos de Cristo Jesus, porque lembra, eu abri esse vídeo falando, o mesmo Cristo que nos salva é o Cristo que nos governa. Hoje, nós precisamos assentar ao lado de Cristo por meio da palavra, por meio da revelação do Espírito Santo, o Santo Espírito que está disponível a todos nós. E fazer o quê? Contemplar a revelação do Cristo, o nosso irmão mais velho,
o primogênito, o homem perfeito, para que nós vivamos santidade plenamente, conforme as obras realizadas por Ele. Em suma, se eu pudesse terminar esse vídeo falando para vocês, o evangelho é como se fosse aquela brincadeira do siga o mestre. O evangelho é como se fosse aquela brincadeira do siga o mestre. Quando um mestre vai na frente e ele vai gesticulando, vai fazendo algumas coisas e nós vamos atrás copiando. O que é o chamado do evangelho? É Jesus Cristo falando: vem e me segue. Aquilo que os discípulos ouviram na Jerusalém antiga, nós podemos, por meio do Espírito Santo, ouvir essa mesma voz: sai da morte, vem para a vida e agora me segue. Copia os meus atos de santidade, copia os meus atos de justiça. E ele vai na nossa frente, gesticulando, amando, falando, expressando graça, expressando misericórdia e justiça. E nós, como meu filho, uma criança mais nova, vai copiando os atos daquele que é padrão absoluto para nossa vida: Jesus Cristo, o Cristo que salva, o Cristo que governa. Que Deus abençoe você. Eu espero que você tenha entendido essa mensagem de verdade. Eu quero que isso fique fixo, que o Espírito Santo possa enraizar isso dentro do seu coração. O mesmo Cristo que nos salva é o Cristo que nos governa. Chegou a hora de nós contemplarmos as obras de Deus manifestadas em Cristo, para que por meio do Espírito Santo nós possamos ser discipulados por Ele. Gente, de verdade, eu espero que esse vídeo tenha abençoado você. Não se esquece, se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo, manda pra galera toda que precisa ser discipulado por Cristo Jesus, tá? Deixa o feedback aqui que eu gosto depois de ler os comentários. No mais, Deus abençoe vocês, foi um prazer estar com vocês nesse momento. E não se esqueçam, vocês são cópia de Jesus. Valeu!